Olá, prezados amigos, ouvintes e seguidores do Facebook do curso FMB. Eu vou dar aqui uma dica para o concurso de delegado de polícia, que é a questão da bilateralidade entre a corrupção ativa e a corrupção passiva, ok? Bom, antes de eu explicar exatamente o que é a bilateralidade, deixa eu falar um pouquinho da corrupção ativa e da passiva, ok? A corrupção ativa é o crime praticado pelo particular que oferece ou promete vantagem ao funcionário público em troca de algum ato ou de alguma omissão funcional. Ok? Então a corrupção ativa são dois verbos. O particular oferece vantagem ou promete vantagem ao funcionário público. Ok? Em troca de algum ato ou de alguma omissão deste funcionário, da competência deste funcionário. Perceba então que na corrupção ativa, a iniciativa do crime é sempre do particular. O particular que oferece a vantagem, toma a iniciativa de oferecer a vantagem ou prometer a vantagem ao funcionário público. Ok? Muito bem. E a corrupção passiva? A corrupção passiva é o crime praticado pelo funcionário público que solicita vantagem ou recebe vantagem ou aceita promessa de vantagem em troca de algum ato ou omissão funcional. Perceba que são três verbos. A corrupção passiva. O funcionário público solicita vantagem, ou recebe ou aceita promessa de vantagem. Ok? Vantagem, claro, indevida. Não é isso? Muito bem. Então, a primeira pergunta: é possível ocorrer corrupção passiva sem que ocorra a corrupção ativa? Seria possível ocorrer a passiva sem ocorrer a ativa? Resposta: sim, no verbo solicitar. Na corrupção passiva do verbo solicitar, que ocorre quando o funcionário público, funcionário, toma a iniciativa de pedir. Ok? Se o funcionário público toma a iniciativa de pedir a vantagem em troca de algum ato, ou por ter feito alguma coisa, em suma, se a iniciativa é do funcionário público, no verbo solicitar, daí só vai ter a corrupção passiva. Não teremos a ativa. Não teremos a ativa. Ainda que o particular dê a vantagem solicitada. Ainda que o particular dê a vantagem solicitada. Ele não pratica a corrupção ativa. Por quê? Porque a corrupção ativa, artigo 333, só prevê dois verbos. O particular que oferece a vantagem ou que promete a vantagem. A corrupção ativa não tem o verbo dar vantagem, perceberam? O artigo 333, corrupção ativa, tem uma lacuna. O artigo 333 incrimina o particular que oferece a vantagem ou que promete a vantagem. A iniciativa dele particular, mas não incrimina o particular que atende à solicitação. O atendimento à solicitação não é corrupção ativa. Então a primeira pergunta: é possível corrupção passiva sem a ativa? Sim, na corrupção passiva do verbo solicitar, só teremos a corrupção passiva, não teremos a ativa, quando o funcionário público solicita. Ainda que o particular atenda à vantagem, ele não vai responder por crime nenhum. Uma segunda pergunta: é possível ocorrer a corrupção ativa sem a passiva? Sem a passiva? Correu só a ativa, mas não correu a passiva? Resposta: sim. O particular toma a iniciativa de oferecer ou prometer a vantagem, chamou o funcionário público que ofereceu, prometeu a vantagem, e o funcionário público não aceitou, não recebeu, não aceitou. Então, nesse caso, teremos só a corrupção ativa. Não teremos a passiva, funcionário público honesto, né? Então imaginemos, o sujeito oferece ou promete vantagem para um policial honesto e o policial prende o sujeito em flagrante. Ok? Teremos só a corrupção ativa. Então é perfeitamente possível ocorrer a corrupção ativa
sem a passiva, quando o particular oferece ou promete e o funcionário público não aceita nada disso, ok? Muito bem, agora aqui nós teremos a questão da bilateralidade. Em que hipóteses, ocorrendo a corrupção passiva, necessariamente tem que ocorrer a ativa? A bilateralidade é isso. A bilateralidade abrange as hipóteses em que, se ocorrer a corrupção passiva, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ocorrer a corrupção ativa. Quais são as hipóteses de bilateralidade? Então, entenderam o que é a bilateralidade? Significa as hipóteses em que, se ocorrer a corrupção passiva, tem que ocorrer necessariamente a ativa. Ok? Os crimes estão interligados. São hipóteses em que um crime não vai existir sem o outro. Bilateralidade significa isso. Um crime não vai existir sem o outro. Quais são essas hipóteses? Ocorre na corrupção passiva dos verbos receber vantagem e aceitar promessa de vantagem. Na corrupção passiva desses dois verbos, em que o funcionário público recebe vantagem ou aceita promessa de vantagem. Nesses dois verbos, para ocorrer a corrupção passiva, tem que ocorrer a ativa. Obrigatoriamente. Porque, veja, o raciocínio é o seguinte. Se o funcionário público recebeu a vantagem, é porque o particular ofereceu. Esses dois verbos estão interligados. O particular oferece e o funcionário recebe. Ok? Então teremos aqui, no verbo receber, significa que o particular ofereceu. E no verbo aceitar promessa, significa que o particular prometeu. Então, nesses dois verbos, para ocorrer a corrupção passiva, tem que ocorrer a ativa. Tem que ocorrer a ativa. Para ocorrer a passiva, tem que ocorrer a ativa. Isso é a corrupção passiva dos verbos receber e aceitar promessa. E aqui tem importância pelo seguinte. Se não houver a corrupção ativa, isso é, o particular não ofereceu nem prometeu, ele foi absolvido da ativa porque não ofereceu nem prometeu. Se o particular é absolvido da ativa, tem que absolver o funcionário da passiva. Ok? Então, nos verbos receber e aceitar promessa, ocorre a bilateralidade. Só ocorrerá a corrupção passiva desses dois verbos se ocorrer a ativa. De modo que se absolver da ativa, tem que absolver o funcionário público da passiva nesses verbos receber e aceitar promessa. Ok, amigos? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Foi um pouco rápido, né? Se eu falar aqui um pouquinho dos cursos aqui do curso FMB. Aqui no curso FMB nós temos excelentes cursos para delegado de polícia, cursos extremamente completos. Temos cursos por DVD, temos cursos online, temos cursos apostilados, temos cursos com tutor. No curso com tutor o aluno recebe toda semana o plano de estudo e o material de estudo. Toda semana, plano de estudo e material de estudo. Ok? Então temos vários cursos aqui para delegado e são cursos extremamente completos. Aqui no curso FMB não tem brincadeira. As aulas são sérias e o professor o tempo todo ensinando. Aqui não tem interrupção, bate-papo, nada disso. É aula mesmo, é para você passar no concurso. Se você fizer um desses cursos nossos aqui, se você estudar durante uns 6 meses, e assimilar uns 60% do que é dado aqui, você passa, mas com folga no concurso para delegado. Passa com folga. É você se dedicar durante uns 6 meses, aí umas 5 horinhas por dia, durante uns 6 meses. Se você assimilar em torno de 60% do que é dado aqui em sala de aula, você já vai ser aprovado, mas com folga, porque o que é dado aqui é dado com muita profundidade, mas muita profundidade. Nada de superficialidade. Não se iluda com aula superficial. Aula superficial, você não vai passar em nada com aula superficial. Às vezes o professor dá uma aula superficial, o aluno sai contente achando que entendeu alguma coisa, que aprendeu, mas o superficial, vamos ser sinceros, o superficial não cai no concurso. O superficial não cai no concurso. O que concurso exige profundidade, que é o que nós priorizamos aqui no curso FMB. Aulas com muita, mas muita profundidade.
E o aluno consegue anotar a aula, vai estudar pelo caderno, a vantagem, ele estuda pelo caderninho. Ok? Ele vai se valer dos livros só numa ou outra matéria ali, se ele quiser ler alguns livros, pode ler, embora não haja necessidade, porque as aulas se bastam. As aulas se bastam porque são mais completas que os melhores livros que existem no mercado. Ok? É isso. Vem aqui para o curso FMB, ok? E se precisar eu posso fazer o plano de estudo gratuitamente para você. Um forte abraço. Bons estudos.